E se eu te dissesse que é graças a um inglês que o mundo conhece o Fusca hoje? Pega o seu café e bora falar de carro. Antes de começar a falar do Fusca, a gente precisa entender qual a situação que a Alemanha vivia na época. Depois do fim da Primeira Guerra Mundial, em 1919, a Alemanha passava por uma situação econômica muito complicada. Pois além de ter perdido a guerra, o Tratado de Versalhes obrigava a Alemanha a fazer pagamentos como compensação de guerra para a Grã-Bretanha e também para a França. A coisa estava tão ruim ao ponto de chegar a uma superinflação em que milhões de marcos não eram suficientes para comprar um pão na Alemanha. Com um cenário econômico tão desfavorável, a gente consegue entender o porquê que a Alemanha falhou em manter uma indústria em que ela mesma foi a pioneira, a indústria automotiva. Para você entender o quanto a indústria automotiva alemã estava atrás dos outros países, dá uma olhada nisso. Nos anos 20, existia na Alemanha um carro para cada 196 habitantes. Enquanto isso, na Grã-Bretanha e França, que também participaram da guerra, era um carro para cada 44 habitantes. Já nos Estados Unidos, que sequer entrou na Primeira Guerra Mundial, e por isso não gastou dinheiro com ela, a indústria automotiva estava indo de vento em popa, principalmente por causa da Ford. E era cerca de um carro para cada 5,3 habitantes. Olha a disparidade desses números. Esse cenário causava uma certa irritação nos alemães, pois a Alemanha era berço dos nomes mais importantes no nascimento da indústria automotiva. Entre eles, Gottlieb Daimler e Karl Benz, que nos anos 1880 produziu a primeira carroça 100 cavalos da história, movida por um motor também inventado pelos alemães, por Nikolaus August Otto e Eugen Lantzen, 10 anos antes. Se você não conhece muito de mecânica, hoje 99% podemos dizer dos carros que a gente dirige aqui no mundo todo são do ciclo Otto, justamente por conta desse engenheiro alemão que inventou esse tipo de motor. Então só por aí dá para você ter uma ideia da importância que a Alemanha teve no início da indústria automotiva. No início dos anos 30, Hitler ascendeu ao poder na Alemanha pelo Partido Nazista. E ele acreditava que a disponibilização de bens para as massas era uma das chaves para a recuperação da economia alemã. E por isso o governo nazista lançou vários programas como a TV do Povo, o Apartamento do Povo, a Geladeira do Povo e é claro que estava nos planos o Carro do Povo também. A relação de Hitler com o automobilismo, com a indústria automotiva, era bem forte. Só para você ter uma ideia, pouco depois de assumir o poder, em fevereiro de 1933, o primeiro compromisso de Hitler foi um incentivo para eventos esportivos da indústria automotiva. Entre 1933 e 1939, o governo nazista investiu mais de 5 milhões de marcos nazistas, subsidiando equipes de corridas que eram mantidas pela Daimler-Benz e pela Auto Union. A Daimler-Benz hoje é a Mercedes-Benz, como nós conhecemos, e a Auto Union é a Audi. Também entre 1934 e 1937, os carros alemães ganharam 19 dos 23 Grand Prix e quebraram diversos recordes de velocidade. O mais famoso deles é o conquistado em 1937 pelo Mercedes-Benz W125, que chegou aos 437 km por hora. A gente está falando de 1937. No Salão do Automóvel de Berlim, em 1934, Hitler lançou o desafio às montadoras alemãs. Qual delas iria construir o carro do povo? O desafio lançado trouxe uma dor de cabeça para os executivos das montadoras, principalmente depois que eles conheceram os requisitos que o Ministério do Transporte nazista havia colocado. Esse carro deveria comportar de 4 a 5 passageiros, deveria ter uma velocidade máxima de até 80 km por hora, ter uma autonomia de 20 a 25 km por litro, poder ser facilmente convertido para um veículo militar, sendo capaz até de carregar uma metralhadora montada sobre ele, e o que mais chocou os executivos, deveria custar no máximo 1.000 marcos nazistas. O carro mais barato da época custava simplesmente o dobro disso, cerca de 2.000 marcos. Os executivos da indústria alemã sequer conseguiam imaginar como realizar o desejo do Führer. Como eles tinham medo de falar para o Hitler que eles não conseguiriam realizar esse desejo, eles contrataram uma pesquisa de 500.000 marcos nazistas para um consultor independente, um consultor externo, poder fazer um relatório dizendo se era possível ou não. E eles esperavam realmente que esse consultor chegasse à mesma conclusão que eles, que seria impossível realizar o desejo de Hitler. Então, dessa maneira, eles dariam a notícia para o líder deles, né? Mas não entrariam em conflito, porque viria de uma consultoria externa. Na verdade, eles não estavam a fim de tomar um fumo, essa é a grande realidade. Poderia até ter dado certo,
se eles tivessem procurado outro consultor. Mas ainda em 1934, eles ligaram para Stuttgart para falar com um certo austríaco. Se você conhece o mundo automotivo, você já deve saber de quem eu estou falando, né? Sim, o próprio Ferdinand Porsche. Eles ligaram para ele para pedir essa consultoria. Alguns meses depois, em junho de 1935, Ferdinand Porsche apresentou seu primeiro conceito para essa comissão que tinha encomendado a consultoria e era baseado num motor de 1 litro, 2 tempos, mas que não atingia o custo requerido. Ele custaria entre 1.400 e 1.450 marcos nazistas. Aí eles viram uma brecha e disseram, tá vendo? Não é possível fazer o que o senhor está querendo, então vamos deixar isso para lá. Mas Ferdinand Porsche ele tinha um estreito relacionamento com Hitler. Já vinha de outros carnavais. Eu vou fazer um vídeo a respeito disso qualquer dia. Então ele convenceu Hitler a dar mais dinheiro para ele, o que na verdade acabou sendo praticamente um orçamento sem limite. Até o fim de 1938 seriam 1,75 milhões de marcos nazistas gastos com essa pesquisa. Nos bastidores, claro, nos bastidores, né? Porque na frente do Hitler ninguém ia falar. Mas essa ideia do carro do povo e até mesmo o próprio Ferdinand Porsche, eles eram ridicularizados pelos executivos das outras montadoras, que acreditavam que seria impossível fazer um carro com esses requisitos por um preço tão baixo. Mas, cerca de um ano depois, em julho de 1936, Porsche secretamente levou 2 protótipos já em estágio avançado aos Alpes Bávaros, onde ficava uma mansão de retiro do Hitler, para apresentar para ele e para um seleto grupo dos altos governantes nazistas daquela época. Todos ficaram extremamente animados com esse projeto, mas o preço ainda não estava dentro daquele estipulado. O projeto consistia mais ou menos do que a gente conhece hoje do Fusca, mas era um motor de apenas 1 litro, 1.0, né? 4 cilindros, motor boxer, que desenvolvia 23 cavalos de potência. O fato do motor ser boxer era um diferencial porque o tamanho dele era bem reduzido, né? Ao contrário do motor em linha, que ocuparia muito mais espaço, ele cabia na parte de trás do carro e o peso dele fazia com que as rodas tivessem mais aderência. A refrigeração a ar teve como as principais vantagens contribuir para manter o baixo peso, já que dispensava um sistema de radiador e mangueiras e tudo mais, e além disso permitiria o uso do carro em climas extremos, tanto para o calor quanto para o frio. Pois ao contrário da água, que fervia no calor extremo e congelava no inverno extremo, a refrigeração a ar permitiria que esses carros fossem guardados ao relento mesmo, sem precisar de uma garagem coberta durante o inverno. Isso era algo particularmente muito importante, porque o povo da Alemanha estava tão pobre que quase ninguém tinha garagem coberta naquela época. Então, no Salão de Berlim daquele ano, de 1936, Hitler mostrou a sua profunda frustração ao ver a falta de empenho das montadoras em tentar realizar o seu desejo. Mas ele disse, em alto e bom tom, que todos eles veriam uma conclusão para esse projeto e que seria uma conclusão de sucesso. Como muitas outras decisões de Hitler, essa também, pelo jeito, foi levada para o lado pessoal e não pelo lado econômico, porque ele resolveu tirar as montadoras do projeto e decidiu construir uma fábrica e subsidiar a construção desses carros, para que eles custassem apenas 990 marcos. O projeto de Hitler era bem ambicioso. Ele pretendia chegar a quase 1,5 milhão de carros produzidos por ano. Isso exigia uma planta de produção sem precedentes na Alemanha. Então, o governo nazista procurou aquele responsável pela massificação dos automóveis nos Estados Unidos, Henry Ford. A admiração de Hitler por Ford era tanta que desde 1932 ele tinha um retrato de Ford na sua sala, decorando o seu escritório. Além disso, quando Henry Ford completou 75 anos, em 1938, Hitler o presenteou com a mais alta honra nazista na época, que era, em tradução livre, a Grande Cruz da Ordem da Águia Alemã, algo que causou muita revolta por parte da comunidade judaica americana na época. O próprio Ferdinand Porsche foi até o Michigan para visitar as fábricas mais avançadas da época, mas a que mais chamou a atenção dele foi a da Ford. A partir daí, o governo nazista fez várias viagens em comitiva até os Estados Unidos para buscar consultoria de como construir a sua nova fábrica na Alemanha. Então, em 26 de maio de 1936, diante de 50 mil espectadores, Hitler colocou a pedra fundamental da nova fábrica na região de Wolfsburg. E o novo carro, o KdF-Wagen, foi apresentado no Salão de Berlim de 1939. Até uma cidade foi construída ao redor da fábrica para poder acomodar os funcionários e as suas famílias. Aqui vale uma observação. KdF era um ministério que cuidava do lazer dos trabalhadores alemães. Era uma coisa que Hitler levava muito a sério. E, em tradução livre, essa sigla significa força através da alegria. Tipo, funcionário feliz trabalha melhor, né? O governo nazista investiu pesado na propaganda desse carro.
espalhou vários banners falando que seria um carro para massa, o carro do povo. Inclusive até o serviço postal alemão fez um selo em comemoração ao lançamento do carro, enfatizando o seu espaço interno, o seu conforto e o seu desempenho. Isso era considerado na época um milagre da tecnologia. Para facilitar o acesso das pessoas a esse carro, o governo nazista fez tipo uma poupança, onde os alemães interessados preenchiam um formulário e depositavam 5 marcos toda semana até atingir os 990 marcos e poder pegar seu carro. Estava indo tudo muito bem, todos tinham gostado muito do carro, a fábrica estava pronta para começar a produzir, na verdade já até tinha começado a produzir, mas dia 1º de setembro de 1939, você sabe o que aconteceu. Hitler invadiu a Polônia e o resto é história. Vocês se lembram que eu falei que um dos requisitos que o Ministério do Transporte nazista havia colocado para esse carro é que ele deveria ser facilmente convertido em um veículo militar? Não era à toa. Até o início da Segunda Guerra Mundial, haviam sido construídos 630 KdF-Wagen. A grande maioria deles havia sido entregue para governantes nazistas de alta patente. A partir do início da guerra, a fábrica de Wolfsburg serviria apenas para fabricar artefatos de guerra, principalmente os carros que poderiam ser construídos sobre a base do KdF-Wagen. O principal veículo produzido lá era o Kübelwagen, que era uma espécie de Jeep militar baseado no KdF-Wagen. E ele tinha várias configurações, com outros nomes que eu não vou nem tentar pronunciar aqui. Mas entre eles ele tinha um que tinha esteiras no lugar das rodas traseiras, para poder andar provavelmente na neve, acredito eu, ou em terrenos muito acidentados. Tinha um também que podia andar nos trilhos de trem, olha só que interessante, e outros anfíbios que andavam na água e na terra. Além dos carros, outros artefatos de guerra foram construídos. Minas terrestres, armas antitanque, as asas do bombardeiro Ju-88 e as famosas bombas V1, que aterrorizavam os ingleses pelo barulho que elas faziam. Com o fim da guerra, em 1945, os aliados mantiveram a ocupação na Alemanha para, entre outras coisas, começar o processo de reconstrução do país. Os aliados sabiam da existência dessa fábrica de Wolfsburg. Inclusive, eles tinham bombardeado ela 3 vezes. Então, as autoridades britânicas enviaram um engenheiro chamado Ivan Hurst, de 29 anos, que era formado no Manchester Institute of Technology. Poderia até ser um MIT, né? Só que é de Manchester. E fazia parte da Corporação Real de Engenheiros Mecânicos e Elétricos. Eles queriam saber o que era possível fazer com aquela fábrica. Se eles poderiam levar algum maquinário para a Inglaterra, se daria para iniciar alguma coisa ali ou se estaria tudo perdido. Ivan Hurst, ao chegar na KdF, percebeu que apesar de todos os escombros, por conta dos bombardeios, né, cerca de 70% da fábrica, da construção da fábrica, estava intacta e 90% do maquinário também estava intacto, sobreviveram a esses bombardeios. Um dos superiores do Ivan Hurst tinha visto o KdF-Wagen no salão de 1939 e ele perguntou para ele se tinha alguma coisa desse carro ainda lá. E tinham alguns poucos modelos que provavelmente ficaram lá na linha de produção, logo que se iniciou a guerra. Então ele pegou um deles e mandou lá para o quartel-general das forças britânicas na Alemanha para eles verem o que dava para ser feito, né? E eles viram que o carro era muito interessante e poderia ser muito útil não só para os alemães, mas também para o resto do mundo, né? Então eles firmaram um acordo com os americanos, com os franceses e com os soviéticos, encomendaram 20 mil KdF-Wagen para serem utilizados na Alemanha e para serem exportados para os países aliados. A fábrica estava numa situação complicada. Inclusive, o próprio Ivan recuperou o telhado que havia caído com lona e pedaços de madeira para começar a produzir, porque ele tinha até julho de 1946 para poder entregar esses 20 mil carros. Mesmo com muitas dificuldades, Hurst conseguiu aumentar a capacidade produtiva dessa fábrica após alguns meses, chegando a 1.000 carros por mês em 1946, quando o nome da fábrica mudou de KdF-Wagen para Volkswagen, que significa aquilo que o Fusca significa para nós, o carro do povo. O Volkswagen, o Beetle, o Fusca, o KdF-Wagen, o Besouro, o Bug, foi fabricado até 2003 e a última unidade produzida no México, de número 21.529.464, foi enviada para o Museu da Volkswagen em Wolfsburg, na Alemanha. Essa é a verdadeira origem do Fusca, o nosso querido Fusca. Espero que você tenha gostado dessa história, não sei se você já conhecia ou não conhecia, depois você comenta aí.
Se você está curtindo o conteúdo do canal, considere se inscrever, deixe o seu like se você gostou do vídeo e compartilhe com aquele seu amigo que é fanático por Fusca. Beleza? A gente se vê na próxima. Um abraço.